A paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, a paz de Deus. Essas são saudações muito comuns na igreja protestante, tais como a paz, para aqueles que são mais sucintos. A pergunta é: existe uma saudação que esteja correta? Existe uma saudação que esteja errada ou que seja uma blasfêmia antibíblica ou uma heresia? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Espero poder estar ajudando você de alguma forma ou pelo menos matando uma curiosidade, se é que você tenha sobre esse assunto, ou até mesmo saber a minha opinião sobre esse assunto que não é tão delicado assim. Mas existem pessoas que são ferrenhas quando o assunto é saudação. E você vai ver que está em todas as áreas, tá? Tanto os assembleanos como os crentes de outras igrejas, eles têm bastante problema quando o assunto é salvação. Eu queria muito começar por uma saudação que é completamente comum, completamente natural e informal. É o bendito boa noite, boa tarde, bom dia. Sim, existem igrejas que tratam assim a saudação de uma oportunidade, seja ela qual for a oportunidade, seja de um anúncio, seja para pregar, seja para qualquer outra coisa. Existem igrejas que tratam assim a sua saudação inicial. Membros, pastores, pregadores que começam falando boa noite, como estão vocês? E começa-se a pregar. Geralmente você vê isso na Igreja Batista. A Igreja Batista ela não tem nenhum problema em começar as suas oportunidades com essa saudação informal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão vocês? Vocês estão bem? Entre outras coisas. Eu acredito que esse tipo de informalidade tem a ver com fugir de qualquer espécie de legalismo ou até mesmo um pragmatismo de outras religiões, seitas e até movimentos paralelos que se julgam cristãos ou evangélicos. Então a Igreja Batista, ao meu ver, é a mais tranquila. Algumas igrejas batistas, agora temos comunidades que também são assim, mas são as mais tranquilas. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, ela costuma saudar uns aos outros com a paz de Deus. E eles afirmam que esta é a saudação verdadeira, que esta é a saudação correta. Inclusive, eles chamam os cristãos assembleanos ou a Assembleia de Deus da seita dos irmãos da paz do Senhor. Eles usam o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7, que está escrito: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então eles acreditam que saudar com a paz de Deus é bíblico e é a saudação biblicamente correta. Outras pessoas utilizam a saudação a paz de Cristo, né? Falam a paz de Cristo e é assim que se saúdam. E um texto usado por essas pessoas para dizer que essa saudação é a verdadeira é Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. E eles dizem: esta é a saudação verdadeira. A terceira saudação, que também afirmam ser verdadeira, é de fato a mais recente de todas as saudações que nós temos aqui para conversarmos, né? A saudação mais recente, por incrível que pareça, é a paz do Senhor. Embora ela seja muito usada, nós temos que lembrar que nós estamos vivendo no Brasil, né, a maior igreja
maior concentração de igrejas ou rótulos de igrejas, ou igreja que tem mais membros no Brasil, é uma igreja, um nome chamado Assembleia de Deus. E a paz do Senhor é uma saudação primariamente assembleana. Você vai ver cristãos assembleanos saudando a igreja com a paz do Senhor e pessoas também da roda assembleana saudando com a paz do Senhor. São igrejas que saíram da Assembleia de Deus ou que transitam pela Assembleia de Deus e saúdam os irmãos assim. É interessante que é possível você ver pessoas fazendo caras e bocas quando um irmão tem uma oportunidade e ele saúda a igreja com uma outra maneira, de uma maneira diferente do a paz do Senhor costumeiro das Assembleias de Deus. E isso não tem razão, né? Mas vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas o a paz do Senhor é predominantemente assembleano. Você não vai ver outras igrejas que não são de raízes assembleanas tratando com a paz do Senhor. Além de ser recente, ela é uma saudação extremamente concentrada nas Assembleias de Deus e igrejas que têm sua fundação nas Assembleias de Deus. É interessante que se utiliza um texto que nada tem a ver com saudação, que é João capítulo 14, versículo 7, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E por isso eles utilizam o termo a paz do Senhor. Mas só para lembrar, esse texto nada tem a ver com saudação. Esse texto tem a ver com certeza, com uma promessa certa de que vai acontecer. Jesus, ele vai deixar a paz dele, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que excede toda a tribulação. Por isso que no meio do caos, o cristão que tem paz que Jesus dá, não é a paz que o mundo dá, ele consegue estar em paz, mesmo em meio à maior das tempestades. Então, finalmente, nós temos a saudação, graça e paz por Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é, de fato, a saudação mais antiga catalogada que existe. Você encontra ela, além de na história da igreja, você encontra ela em epístolas de Paulo, em praticamente todas as epístolas de Paulo. Você encontra em epístolas de Pedro, você encontra a saudação graça e paz. Historicamente, você encontra essa saudação nas pregações de George Whitefield, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, entre outros nomes. A saudação graça e paz, ela é presente ali. Então, a saudação graça e paz, de fato, entre todas as saudações que eu citei aqui, é a mais antiga. Bem, por fim, não existe uma ordenança bíblica. É assim que você deve saudar os irmãos. Não existe isso. Inclusive, quando você contrasta saudações na igreja, né, saudações entre pessoas na igreja, Jesus com os seus servos, com os seus discípulos, melhor dizendo, e até mesmo o anjo, quando fala com Maria, ao saudar Maria, Gabriel vai dizer, salve agraciada. Ele não vai dizer, paz seja contigo, ele não vai dizer a paz do Senhor ou a paz de Deus. Não, a saudação é salve agraciada. Quando Jesus ele encontra-se com seus discípulos, a saudação de Jesus para ele é paz seja convosco. E até tem um versículo no livro de João, se não me falha a memória, mas vai estar aqui para vocês verem o endereço, vocês verem o endereço, que ele diz simplesmente salve. Apenas isso, não há nada diferente disso, né? Vamos fazer depois uma espécie de vídeo também falando sobre bênçãos apostólicas, né? Essa tradicional bênção apostólica de 2 Coríntios 13:13
é uma bênção apostólica entre outras dezenas de bênçãos apostólicas. Será que poderia ser dada uma outra bênção apostólica na igreja? Tem tudo a ver com costume. Tem muito mais a ver com costume do que com o que a Bíblia diz ou não diz. Até a ordenança de saudar aos irmãos com ósculo santo, ela é difícil de você fazê-lo, porque há muitas especulações sobre o que seria o ósculo santo. Então temos muito assunto para resolver aqui. Bem, para terminar, por fim, tá, gente? Ao meu entender, eu chego à conclusão que o errado aqui, disso tudo que eu falei sobre saudações e discussão sobre saudação, sobre a paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz, a paz, a paz de Cristo. Ao meu ver, entre tudo isso, o que mais acredito estar errado são as pessoas que, sem base bíblica alguma, dizem que a sua saudação é a correta e as outras saudações estão completamente erradas. Isso é discriminação, isso é uma espécie de preconceito, porque a Bíblia não nos dá nenhuma saudação que seja a saudação correta, tem que ser assim para ser verdadeira. Não, a Bíblia não tem isso claro para nós. A Bíblia manda nós deixarmos paz, saudarmos com paz. Mas a Bíblia não diz, diga a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo, graça e paz, diga assim. Não tem um versículo que especifique isso. Então, ao meu ver, o maior problema, o que há de mais errado, é quando eu acredito que a saudação do outro está errada, porque ela não é semelhante à minha. O nome disso é legalismo. E isso era exatamente o que os fariseus, saduceus, essênios e até os zelotes faziam na época de Jesus. Nos anos de Jesus e pós-Jesus ainda, alguns anos, eram assim que eles se comportavam. Se for do meu jeito, está certo. Se não for do meu jeito, está errado. Então tome cuidado com isso. Antes de você afirmar que a sua saudação é verdadeira, pesquise um pouco mais. Porque talvez não tenha nenhuma errada. Talvez todas estejam erradas. Então, busque saber um pouco melhor sobre isso, tá bom? Errado é você dizer que o outro não está certo, porque não está igual a você. Deus abençoe você, fique com Deus, se inscreva no canal, em nome de Jesus.